Por que que ele tem que estar aquela discurso de ó meu irmão, ah meu irmão? Isso aí é uma coisa idiota, entendeu? Ele não tem que estar transvestido de pastor e falando em política. Ele é política? Vai para política. Vai se candidata. Malafaia se candidata. E aí, meus colegas e amigos da internet, esse é o Pode Tudo mais uma vez aqui, um pouquinho diferente. Hoje nós temos uma figura fenomenal. Esse é o Ed Silva. Quem nos fala é o Joey Calisto. Todos já conhecem, né? Do podcast junto com o Alex Faro. E esse aqui é o grande amigo, companheiro, parceiro É Ed nós aí. Silva. E aí, Ed, se apresenta aí para os nossos telespectadores. Quem é Ed Silva? Rapaz, batalhador. Mas nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito polêmico. Sobre pastores que entram para a igreja e quer entrar na política e político que entra para misturando os canais, né? E isso está acabando com o Brasil. Está acabando com o Brasil. Você vê lá o cara usando a palavra para eleger político e o político agora que nem é cristão usando a palavra para dizer que é evangélico. Ou seja, o político usa a igreja e o pastor usa a política. Isso é um negócio complicado. Cara, é uma coisa que está indignando o Brasil e levando o Brasil cada vez mais para baixo. É essa história do pastor entrar para política. Nada contra, o cara pode entrar, mas ele vai falar de política lá fora da igreja. Dentro do templo não é para falar de política, entendeu? E os políticos que traz para dentro da política a igreja. Isso é uma coisa absurda um negócio desse, Tá, entendeu? mas me fala aí, de onde surgiu essa indignação? Você é evangélico, você é católico? Que religião é a sua, Ed? Eu sou cristão, ok? Primeiro eu acredito em Deus, fui casado na igreja presbiteriana Uhum. e tradicional, mas eu não tenho uma bandeira que eu defendo. Eu defendo a bandeira de ser cristão e de não confundir as coisas. Jesus já dizia: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Para mim, isso significa o seguinte: a pessoa que vai trazer para dentro da igreja política já é uma coisa errada. A igreja não é para falar de política. Acho que na sua cabeça. Igreja não é para ficar vendendo coisa. Como eu fui outro dia em Orlando numa igreja e eu vi os caras lá vendendo uma série de coisas dentro da igreja. Então, Tipo o quê? olha, cara, tinha lanchonete, tinha livraria, tinha loja de roupa, tinha tudo dentro da igreja. O que é que você acha? O que é que na sua cabeça é uma igreja? Uma igreja são para pessoas se reunir com o propósito de adorar o Senhor, de adorar a Deus. Isso é o fundamento da igreja. Agora, você trazer e usar a religião para converter em benefício pessoal, como os políticos fazem, como muitos pastores estão começando a fazer, é uma coisa errada. Errado. Eu, na verdade, eu faz 22 anos que eu sou convertido, né? Desde lá do Nordeste eu tenho essa mesma, né, ideologia de pensar, forma de pensar, né? Que cada um tem que estar dentro do seu quadrado. Na verdade, eu não sou contra a um religioso ou uma pessoa que, né, que vai à igreja exercer um cargo de política. Mas eu sou contra um cara que já é pastor, você passou, você se converteu, você virou pastor, você lidera uma igreja e agora, porque você é famoso e o seu nome está na mídia, ou seja, você está no holofote, você agora querer se candidatar para também exofluir isso, né? Não, eu até acho que pode. Eu até acho que pode. Você é um pastor e você quer se candidatar a algum cargo, ou você é um padre, ou outra religião qualquer, e quer se candidata, mas não vá para o púlpito falar de política. Quer dizer que de fato você não é contra o cara se candidatar, mas você é contra falar de política dentro da igreja. Lógico, é lógico. Isso está transvestindo muitos pastores. Travestindo. Transvestindo, né? Transvestindo. Eu acho que é essa a palavra correta. Depois eu olho no dicionário e verifica se é essa. Fala aí qual é a palavra correta aí, É, você que tá vendo aí, digita aí embaixo. você está vendo aí, digita qual é a palavra certa. Se é o travestino ou tem um outro significado. Tem muito pastor que está confundindo a coisa, irmão. Tem muito pastor que ele está levando para o púlpito um assunto que não é do púlpito. É. A igreja está ali para tratar o indivíduo.
A igreja está ali para acolher o indivíduo, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, isso não importa, entendeu? Agora, quando você usa a religião para começar a interferir na vida dos fiéis, Ó, na verdade, ele está querendo. Rudy, eu não gosto de confusão nem de polêmica, mas estamos falando de quem? Você tem um exemplo específico de uma pessoa que faz isso? nós temos vários exemplos. Tipo, Vários exemplos. O mais recente agora é você ver um camarada que, para mim, estava no nível de consideração bom, tava. e você vê o camarada começar aliás, já fazia isso, mas agora muito mais, entendeu? Ele está completamente descontrolado. Vai para a televisão, entendeu? Vai para dentro da igreja e começa a falar de política. Você pode Entendeu? citar nomes? Eu não estou O entendendo. Malafaia, vamos falar. O Malafaia, se você vê que o Malafaia falou do Bolsonaro, não estou defendendo o Bolsonaro, não sou bolsonarista, ok? Não sou de direita, não sou de esquerda, não estou aqui defendendo ninguém, não sou gado, ok? Aqui cada um faz o que quiser, entendeu? E cada um tem o direito de optar por que quiser. Agora, esse negócio do Malafaia ir para televisão e atacar o Bolsonaro, ir para dentro da igreja e atacar o Bolsonaro, entendeu? Mesma coisa que ele fez com o Marçal, com o Pablo Marçal. Não estou defendendo o Pablo Marçal, não estou defendendo o Bolsonaro, não sou de nenhum movimento político. Meu ponto é um só. Deixa as coisas de Deus para ser tratado pela igreja No lugar certo. e deixa a política para ser tratada fora da igreja. Você tem alguma coisa especial contra o Silas Malafaia? Não. Eu tinha uma consideração muito boa com ele, mas eu comecei a ver que ele é um completo desequilibrado. Ele deve estar com algum problema pessoal. Ele tem algum problema pessoal, ou ele está com uma fome muito grande de poder. Nada errado, nada errado. Ele pode se candidatar a presidente do Brasil, nada errado. Apesar de que... Mas não vai usar as ovelhas para poder chegar aonde ele quer chegar. A gente tem visto, o Silas Malafaia, ele é uma figura muito polêmica, isso não é só de hoje. Você vê que ele sempre, mesmo não sendo político, mesmo ele não está sendo candidato, né, de nenhum partido, ele sempre, vez ou outra, acontece dele falar umas besteiras e através disso trazer muita polêmica. A meu ver, eu acho que isso não ajuda, né? Isso não só deixa as pessoas mais confusas, porque quando você vê um líder religioso, às vezes envolvido em muita polêmica, ele já foi investigado, né, pelo governo, ele já foi tema, né, do Fantástico naquela investigação toda com relação a patrimônio, quando a Forbes, né, postou, né, quanto realmente ele possuía. Ou seja, eu às vezes eu fico sem entender, Ed, você que eu não sou um cientista político, mas às vezes eu fico sem entender aonde que ele quer chegar com essa polêmica toda. Por quê? Ele é um cara era muito considerado, não sei se ainda é, né? Era muito considerado pelo Bolsonaro, pelo fator dele ter sido o cara que fez o casamento do Bolsonaro. Você tá entendendo? Então havia uma consideração mais do que uma pessoa religiosa com relação ao Bolsonaro. Agora, quando você vê o vídeo dele chegar para o Brasil todo na internet e dizer Bolsonaro é um frouxo, é um omisso, entendeu? E jogar o dedo na cara do cara e de uma hora para outra porque ele não fez o que era, porque todo mundo esperava que fizesse, que era dar um golpe, né? Não seria um golpe. É um direito dele de ter a opinião que ele quiser, desde que ele não envolva a igreja dentro disso. Agora, o Sila já é notório. Ele já foi do Lula, já foi do Alckmin, ele já foi do. Ele vai aonde a corrente está indo, entendeu? Vocês estão aí, vocês pesquisam e digita se eu estou certo, e digita lá 2 nos comentários se eu estiver errado. Rapaz, o Ok? vai quebrar isso. Entendeu? Digita lá e me corrige se eu estiver errado, que ele já foi do Lula e ele que já teve experiência com outros partidos, depois foi pro Bolsonaro, agora já está querendo migrar de um Bolsonaro para o próximo, que é o governador de São Paulo. O Boulos. O Boulos não, o Boulos é o candidato a prefeito. É o candidato a prefeito. O governador Tarcísio, que é o governador de São Paulo,
E agora o Malafaia está Ah, promovendo como seria uma sequência do novo presidente da República, né? que isso. É. De novo, vocês que estão aí nos ouvindo, digita um se eu estou certo, dois se eu estou errado e vamos fazer essa pesquisa, entendeu? Não estou cortando o direito do Malafaia dar opinião, ele dá a opinião que ele quiser. Eu estou contra da questão de ser usado a igreja em nome de política. Essa é a minha questão. E eu também vejo muita questão de candidatos que nem são cristãos, entendendo? Se transveste de cristão Tipo, para conseguir o povo, tipo, para conseguir o voto do povo. tipo. Não, mas tem muitos, tem muitos. Eu posso dar uma lista para você de candidatos que não são cristãos. Um exemplo claro é o Bolsonaro, ele não é evangélico. E Ele não é. Ele declaradamente ele não é. Entendeu? apesar de que ele teve muitos vídeos na internet mostrando ele se batizando. A esposa dele é Bom, evangélica. teve, ele se converteu? Bom, tem vídeos, né, mostrando ele se batizando. Então eu não sei. De novo, bote lá um se eu estiver certo, bote lá dois se eu estiver errado. A esposa dele 100% já é declarada evangélica, né? Tanto é que tinha Pô, batalha. se ele é evangélico, ele fala tantas coisas bem diferentes do que os evangélicos pregam, não é verdade? Você concorda comigo? Demais. Dá um exemplo para mim aqui. Xingar. Exatamente. O que mais? Ou falar besteira, às vezes, sem pensar o que tá falando. Exatamente. Agredir mulher, às vezes, quando ele se cismar a cabeça dele, ele senta a mão, rapaz. Bom, eu não, Bolsonaro teria aqui nos Estados Unidos um Trump da vida, né? eu não sei se ele chegaria a agredir alguém ou agredir a Tem mulher. vários processos. Ele já agrediu o repórter que está entrevistando ele, Bom, né? eu não sei. Deputado. Ou eu sei que a conduta dele não é uma conduta retilínea com uma pessoa dita cristã. Eu acho que o cristão ele tem que ser uma pessoa mais ponderada, ser uma pessoa mais ciente do que fala, ser uma pessoa que é semelhança a Cristo. Não que o cristão seja um Cristo, mas o cristão, o homem cristão busca o quê? E como busca? Se pareceu mais Se próximo. parecer mais próximo a Cristo. Entendeu? Para você parecer mais próximo a Cristo não significa que você vai estar agredindo os outros, falando bobagem, entendendo? Meu pensamento é esse aí em relação a isso. Política no plenário, nos poderes e evangélico no seu lugar, falando E, o que tem que falar. embora voto dizer aqui, não sou de nenhum partido político, tem algumas coisas que o Bolsonaro fala que tem minha simpatia, que ele defende, teoricamente ele defende a família, teoricamente ele defende, sabe, os direitos de cidadão, entendendo que eu acho que o cidadão merece ter uma autodefesa, como porta-armas, esse negócio todo. Tem pautas que eu sou a favor dele do que ele fala, sim, entendendo? E quais são as pautas? Agora, achar que ele é um cristão no pé da palavra, eu tenho minhas dúvidas. Tá. Quais são como é essa palavra mesmo? Pautas. Pautas de Bolsonaro que você não concorda. Rapaz, eu não concordo com ele, eu não gostaria de transformar nisso uma questão política, porque É a opinião, você está dando a sua opinião. porque o nosso negócio aqui não é transformar nisso num debate político, entendendo? O que ele gosta, o que ele não gosta, se eu for longe disso aí vai parecer que nós estamos falando de política, entendendo? O meu ponto aqui, focar o ponto no que eu estou dizendo trazer política para dentro da igreja é errado, ok? Correto. E os políticos que não são cristãos, que estão se transvestindo cristão para ganhar voto, tá errado também, entendendo? Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, para mim isso é o final dos tempos, E tá entendeu? chegando, querendo ou não, tá chegando. Porque isso aí é uma coisa que essa indução em massa das pessoas é uma coisa que não devia acontecer, Entendi. entendeu? As pessoas acabam sendo muito suscetíveis a ser induzido por isso. Aí você vê
Você vê aí, alguns dias atrás, saiu uma, uma entrevista com o Malafaia. Não foi uma entrevista de um pastor, foi uma entrevista de um político. Então por que que ele já não fala, eu sou político, eu quero ser candidato a presidente do Brasil? Por que que ele tem que estar aquela discurso de, ó meu irmão, ah meu irmão? Isso aí é uma coisa idiota, entendeu? Ele não tem que estar transvestido de pastor e falando em política. Ele é política? Vai para política. Vai se candidata. Malafaia se candidata. Toma uma posição, né? Toma posição, entendeu? É porque falar quando você não tá com o pé nem lá na minha casa, fica um troço esquisito, né? Lógico, lógico. Ele está fazendo exatamente isso. O que que ele é? Ele é e não é. O que que ele é? Entendendo? A palavra de Deus já fala assim, sim, não, não. Ou a pessoa é ou não é. Se não é, é. Entendeu? Eu acho o seguinte, se ele como ele, a meu ver, muitas pessoas até falam que não, mas o cara tem que se posicionar porque ele é religioso, porque no passado, na Bíblia, houve muitos homens de Deus que eram separados por Deus, que eram profetas, que eles chegaram a exercer cargo de autoridade dentro do palácio ou dentro do reinado quando eles eram conquistados. Nós temos vários casos, temos Daniel, né, temos quando ele exerceu uma posição de respeito perante o Bom, rei se você estiver falando do Velho Testamento, do Velho Testamento. aí, meu irmão, aí você vai abrir mais para um monte de coisa. Não, eu estou Entendeu? dando apenas alguns exemplos de algumas pessoas que eu já falei que, tipo assim, pô, eu não concordo com isso porque eu acho que isso não é certo, não é bíblico. E elas começam a citar isso. Não, teve Daniel, que exerceu uma posição de poder, teve José no Egito, É de ele novo. exerceu uma posição de Mas de novo. governador. Se nós voltar para o Velho Testamento, né? Nós vamos, não podemos abrir uma brecha de costumes que tinha no Velho Testamento que não existe esse costume pós-Cristo. Entendendo? Tem vários costumes. Um Salomão tinha 1.000 mulheres. Vai dizer que tu tem um a mais do que. Você tá entendendo? Mas está lá no Velho Testamento. Eu acho o seguinte: uma coisa eu aprendi há muito tempo. O texto fora do contexto é pretexto. Então eu vejo muitos pregadores, muitos pastores que pegam a Bíblia e vai virando a Bíblia de acordo com o que eles querem que seja transmitido. Esse é um ponto. Agora, ó, voltando à questão das pessoas, dos pastores que são influencers, né? Porque agora é YouTube. É profissão. Agora YouTube é influência, mas antigamente não tinha YouTube, tinha os influencers que são os pastores, são os padres, são os líderes religiosos. Entendendo? Então nós temos o quê? Nós temos esse pessoal que, de uma certa maneira, são influencer, ok? Como é que eles estão ali de noite pregando a palavra do Senhor e de manhã na política? Ou uma coisa ou outra. Ah, mãe, eu quero ser político. Tudo bem, vai ser político. Mas não traz a política para a igreja. Agora, me fala, por que você acha que é errado? Rapaz, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Dentro do templo não tem que ter essa questão política. Porque você vai ter lá um membro da tua igreja que é da direita, um membro que é da esquerda e um membro que é de centro. Então, quando você começa a levar a política para dentro da igreja, você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Você vai excluir uma parte da igreja que não é favorável àquele partido ou àquela posição política? Então isso é errado, isso é errado. Entendeu? É. Isso é errado. E no Brasil hoje, acostumou-se nas últimas eleições, entendeu? Em nome de Jesus, como alguns falam, entendendo? Pregar o voto. O cara usa a palavra de Deus na frente e atrás da palavra de Deus ele quer o voto. Entendeu? Isso é errado. É. Isso é errado. A pessoa tem que se colocar. Entendeu? É pastor, quer ir para política? Pede licença do cargo, vai para política, terminou a política. Se ele quiser voltar para a igreja, volta para a igreja. Mas ele não pode ficar com um pé lá e um pé cá. Só não pode ter um pé numa canoa e um pé na outra. Quer dizer que você é contra um presidente pastor, se um dia chegar para acontecer? Não, ele pode ser presidente, pode ser pastor e vai ser abençoado, porque é um homem de Deus.
Ele não pode ser um presidente, pastor e chefe de uma igreja. Isso ele não pode. Ele não pode. No momento que ele partiu para a carreira política, a parte religiosa, do serviço religioso, ele pode frequentar a igreja, ele pode estar na igreja, ele não pode subir no púlpito e começar a falar de política. Fica estranho, né? Entendeu? E o pior é que quem está fazendo isso, igual o Malafaia, que tinha todo um. Tinha meu respeito, entendendo? Quando eu vi ele na internet, da maneira que ele estava se expressando, parecia que estava descontrolado. Qualquer um pode pegar e ver os vídeos dele. Não, mas agora tá demais. O cara que vai lá, e põe vários adjetivos, de novo para vocês que estão aí. Não sou da direita, não sou da esquerda, não estou falando de política. Eu tenho minhas opiniões sobre política, não estou aqui me expressando sobre isso. Também não é pastor, né? Não sou pastor. Mas eu estou me expressando aqui de você ver um líder religioso famoso, igual Malafaia, ir para a televisão e completamente descontrolado, entendendo? Ofendendo pessoas. Completamente descontrolado, entendeu? Ou seja, o que ele está ganhando? O que ele está levando? Não se sabe. Ele está demonstrando o quê? Entendeu? Porque se nós falarmos há 20, 30 anos atrás, quando eu falasse, esse cara é um crente, o que significava isso? Nossa, dizer que ele é uma pessoa separada, né? Não faz parte mais das coisas do mundo, né? Exato. Hoje, quando você fala que é um crente e vê um cara igual o Malafaia, descompensado na televisão, falando isso, o que você fala? O ridículo palhaço. Entendeu? Então é o que é o troço. Vamos falar do outro lado. Também eu lembro que você dizia também que você tinha um respeito muito grande pelo Marçal, porque o Marçal era um cara que, tipo, ele não é pastor, né? Antes Certo. também não era candidato, né? E só que eu lembro que você falou que, poxa, eu não sou contra as coisas que ele faz, porque uma hora ele está usando a Bíblia, no mesmo tempo que ele está usando as coisas da Bíblia, ele, entendeu? Fala coisa que não devia falar. Inclusive, ele é uma das pessoas que mais frequenta púlpito de igrejas, dando um treinamento e fazendo a pratinha que ele precisa fazer. Né? Me fala, me expressa aí. Eu conheci ele pessoalmente, em Aspen, no Colorado. Entendeu? Eu conheci ele pessoalmente. Tivemos lá um bate-papo de mais ou menos 20 e poucos minutos. Mas é um cara que traz coisas boas, é um cara muito inteligente, traz coisas boas, fala em muito nome de Deus. Mas eu vou perguntar para você. Você viu os debates na televisão? Você chegou a ver algum debate? Vi demais. Então eu vou jogar a pergunta para você. O que ele fez é coisa de cristão? Então vamos enumerar. Ele botou um negócio lá de uma como é que chama? Um documento lá que o camarada era drogado. Entendeu? E esse documento é falso. Ou parece que seja falso. Ou estão se provando que o documento é falso. Ele anunciou isso a campanha inteira. Ele devia ter pesquisado isso. Eu não estou defendendo político, não. Não estou defendendo nenhum candidato. Não estou defendendo bolos. Não estou defendendo isso, não. Eu estou falando aqui da atitude do Paulo Marçal de ir para a internet, de ir para a televisão. Acusar alguém. Não é coisa de cristão. Ok? Que a prova não é uma prova que está se provando que não é certa. Entendeu? Cristão, pai de família, pegar outra pessoa que é pai de família também e fazer uma acusação liviana. Ridicularizar da forma. Não. Pior, é outra coisa. Cristão, segundo é cristão, vai para debate e fica botando apelido nos outros. E você tá entendendo? Cara. Que cristão é esse? Entendeu? Que cristão é esse? Pegou lá a menina lá, a Tabata, falou que coisas, horrores da relação dela. E que cristão é esse? Não, meu irmão,
Vou falar igual o Malafaia. Irmão, meu irmão, não mistura igreja com política. Quer falar de política? Não chega lá, fala que você é um cristão e começa a agir de maneira contrária, porque isso aí acaba com a Com a pessoa, credibilidade da coisa. acaba com a credibilidade, acaba, você tá entendendo? É a mesma coisa de você pegar aí entendendo? Como teve vários líderes religiosos que foram acusados de várias coisas imorais e erradas, Aham. entendendo? E as pessoas perdem a fé nisso, as pessoas perdem a vontade de ir na igreja por conta dessas coisas. Termina trazendo Entendeu? incredibilidade para uma instituição que praticamente. Foi um bom tema que você falou do Marçal, porque o Marçal, eu acho o seguinte, ele estava no nível falando de Deus, e continua ele falando de Deus, mas quando ele começou as agressões de todo mundo, eu acho que esse nível baixou muito. Eu acho que as máscaras caíram, né? Eu acho que na verdade ele estava ali, ele tinha um alvo, Ed. Ele tinha um alvo que era justamente tirar a máscara de todo mundo, fazer todo mundo botar o que não presta para fora. E não é função minha, nossa e nem de ninguém. Na verdade, a ideia de quem é cristão é sempre fazer as pessoas botarem para fora o seu melhor, nunca o seu pior. Porque fazer uma pessoa botar para fora o seu pior é fácil, já lá dar um tapa na cara dele, que você vai ver o pior de qualquer pessoa, de qualquer Não, parte. mas, de novo, eu não estou defendendo a posição política dele. Ele foi lá para expor os candidatos, tá certo, beleza, não tem problema nenhum, tá? Agora, precisava ele colocar a capa, que ele entrou com a capa de cristão, entendeu? Porque ele é um tradicional cristão da família conservadora. Precisava ele reforçar toda hora que ele era esse cristão todo? Essa é a minha pergunta. Eu não sei se precisava dele ter feito isso. Porque ele estava com um pé na canoa e um pé na outra. Aí eu sou cristão porque eu sou conservador, mas do outro lado ele estava fazendo coisa, estava detonando todo mundo. Como se não tivesse Deus no coração, né? Agora você falou tudo. Você tá entendendo? Tem gente que estava ali naquele debate ali que não é cristão, que agiu mais cristão do que o Paulo Marçal. É, Entendeu? isso é forte, isso. É. É. Era uma atitude, né, que na verdade precisava É. ser revisto, né? Mas é como a seta ou uma flecha depois de lançar, não tem como voltar atrás. É. Curioso isso, velho. Curioso de É. vir a sua preocupação de uma pessoa que não é religioso, não é uma pessoa que, né, não é pastor, né, também não é político, aí tem coragem de expressar a sua opinião como em rede, né? Mas eu acho que a gente tem que trazer esse tema cada vez mais aqui para desmascarar as pessoas, que estão usando tanta religião com outros fins que não são os fins certos, entendeu? A gente tem muito caso desse e eu acho que a gente pode trazer um reaction, entendeu? Reaction. Aham. De vídeos assim. Eu acho que os próximos vídeos a gente pode trazer isso aí e mostrando a contradição, pô. Como é que um cristão faz isso? Ou como é que uma pessoa faz desse jeito? A gente pode Entendeu? separar uns vídeos, pode ficar proposta, pode separar Não uns vamos vídeos, fazer isso, não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. mostrar, né, isso tudo. Uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar a pessoa Não, fazer, ó, falando. lógico. Então é isso aí, galera. Eu trouxe aqui para vocês poderem conhecer o Edson. O Edson vai ser uma figura bem participante aí dos futuros vídeos, né? Ele que é uma pessoa que mais, tipo, que tem um posicionamento diferente, ele não tem medo de falar o que pensa. Né? Mesmo porque a idade já permite você falar isso, né? Uma pessoa centrada, né? Financeiramente, você já entendeu? Não depende de ninguém para sobreviver, não Tá me sei. chamando de velho? Não, quando eu falo velho, eu falo de uma pessoa que já sabe o que quer pra vida, entendeu? Porque, na verdade, velho é só uma maneira de você ver a coisa. Mas quando eu falo disso dele, eu falo de uma pessoa que não precisa da opinião de ninguém para poder viver e falar o que pensa, entendeu? Então, para mim, isso é importante. Você ser uma pessoa, entendeu? Que literalmente você sabe o que quer da vida, né? Essa que é a verdade. Parabéns, obrigado aí pela sua... Vamos estar aí nos próximos vídeos, né, mostrando alguns reais, mostrando as pessoas falando. E aqui, meu irmão, aqui pode tudo, meu irmão. Você vai ouvir de tudo um pouquinho. Ouvimos de política, ouvimos de religião, você vai ouvir um bocado de coisa aí, você, né? Quer deixar suas últimas considerações aí para os... Não, é isso aí. Vamos trazer para a mesa
vamos trazer para a mesa debates que as pessoas vão ter interesse, entendeu? Como essa coisa dessa mistura, como essas coisas de mistura de religião com política e outras coisas mais que vem acontecendo no Brasil, que só faz do Brasil para baixo. Então é isso aí, galera. Tamo junto aí. E mais uma vez, como eu costumo dizer, aqui, meu irmão, tudo pode.